Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver hoje as questões da progressão continuada de 2020 da disciplina de Química, tá? A primeira questão diz o seguinte: dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2N4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... E aqui eu tenho algumas opções. Então note o seguinte, a primeira fala em aberta, alicíclica, acíclica, alifática, acíclica. Pessoal, aberta, acíclica e alifática significam a mesma coisa, tá? Cadeia aberta, ok? Mas alicíclica significa uma cadeia que é cíclica, só que não é aromática, tá? Essa cadeia aqui, ela é uma cadeia aberta, tá? Ela não é uma cadeia fechada. Então, a letra B, naturalmente, está errada, ok? A próxima classificação fala de ramificada ou normal. Pessoal, aqui eu tenho uma cadeia principal e eu tenho também uma ramificação. Então, essa cadeia, naturalmente, é uma cadeia ramificada. Então, a letra D diz normal e a letra E também diz normal. Então, eu já posso descartar essas duas alternativas aqui. Então, só sobraram A e C. Olha só, pessoal. Entre átomos de carbono, eu tenho aqui uma dupla ligação. Então, isso caracteriza uma cadeia insaturada, tá? Caracteriza uma cadeia insaturada. A letra A diz que é saturada, então está errado, tá? Então, só sobrou a letra C, que é a nossa alternativa correta, ok? E a última classificação aqui, homogênea, está correta também, tá? Ela é uma cadeia homogênea, né? Não existe nenhum heteroátomo, né? Nenhum átomo diferente de carbono que esteja entre dois átomos de carbono, tá? Aqui eu tenho um oxigênio, mas esse oxigênio ele não pertence à cadeia carbônica, né? Ele não está entre dois átomos de carbono, tá certo? Então, é uma cadeia homogênea. Na letra C, nós temos o seguinte, para a estrutura... O nome oficial, né, nomenclatura e o PAC é. E aí eu quero o nome desse composto. Pessoal, para eu dar o nome desse composto, eu preciso identificar qual é a cadeia principal, porque eu tenho aqui ramificações, tá? A priori, a gente poderia pensar que a cadeia principal é isso aqui, Mas olha só, essa cadeia principal ela teria 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Mas, né, eu posso pensar aqui numa cadeia, que tem mais átomos de carbono. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, essa é a maior sequência de átomos de carbono que eu tenho. Então, nesse caso, a cadeia principal vai ser essa daqui. Tá? É a maior sequência de átomos de carbono. Tudo bem? E agora eu preciso identificar em qual posição, tá? Eu tenho esses grupos aqui, CH3 e CH3. São dois grupos metila, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enumerar a cadeia da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, tá? Vamos enumerar aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa situação, os grupos CH3 estão nos carbonos 2 e no carbono 3, tá? Agora a gente vai fazer a numeração da esquerda para a direita para a gente ver onde que esses carbonos ficam, tá bom? Então, vamos dar aqui uma olhada. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu fizer a numeração da esquerda para a direita, tá? Esses grupos CH3 ficam no carbono 3 e no carbono 4, tá? Então, no outro jeito, né, da direita para a esquerda, ficaram no carbono 2 e 3, e desse jeito 3 e 4. Então, qual que eu vou preferir? Eu vou preferir onde eu tenho os menores números inteiros. Então, eu vou preferir, então, essa numeração de cima, 2 e 3, ok? Então, eu vou dizer que os meus grupos metila estão nos carbonos 2 e 3. E aí, como que eu vou dar o nome? Então, primeiro eu vou identificar onde que estão esses grupos metila, tá? Eu tenho no carbono 2 e no 3, dois grupos metilas, tá? Então, eu vou escrever, 2,3 dimetil, tá? Eu vou colocar di, porque são dois grupos metilas, ok? E agora eu vou colocar o nome da cadeia principal.
A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, o prefixo vai ser pente, ok? Entre átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. Então, o intermediário vai ser o ãn. Como esse composto é um hidrocarboneto, né, ele só tem carbono e hidrogênio, então o nosso sufixo, né, o final, é O. Tá? Então, o nome do composto, 2,3-dimetilpentano. Tá? Então, a alternativa procurada é a alternativa A. Na questão de número 3, nós temos o seguinte. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etoxietano e a acetona, propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais, né, de função dessas substâncias é... Então, eu tenho aqui etoxietano e propanona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar as estruturas desses compostos para depois eu encontrar os isômeros, ok? Então, etoxietano. Etoxi, né? Et, 2 átomos de carbono. Oxi, eu tenho o oxigênio. Etano, então eu vou ter aqui o hidrocarboneto correspondente a 2 átomos de carbono, né? Então, eu só preciso aqui, então, completar os hidrogênios, né? Esses 2 carbonos aqui da ponta só fizeram uma ligação, então precisam de 3 hidrogênios, tá? E esses outros 2 carbonos fizeram 2 ligações, então precisam de 2 hidrogênios cada um. Pessoal, os isômeros dos éteres são os álcoois, tá? Então eu posso ter, por exemplo, 4 carbonos e aqui eu vou ter um grupo OH, tá? Nesse caso, o oxigênio não está entre 2 átomos de carbono. Aqui eu tenho um OH, uma hidroxila, então isso caracteriza um álcool, tá? E agora eu só preciso completar aqui os hidrogênios, Esses carbonos aqui tinham 2 ligações, eu completei com 2 hidrogênios. E esse outro carbono aqui que falta, ele só fez uma ligação, precisa de 3 átomos de hidrogênio. Então, notem o seguinte, aqui eu tenho 4 átomos de carbono em ambos, e os hidrogênios, 3 mais 3, 6, com 2, 8, com 2, 10. Aqui a mesma coisa, 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, mais 1, 10. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, né? A mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios. Então, de fato, eles são isômeros. Qual é o nome desse composto aqui, pessoal? Bom, eu tenho 4 átomos de carbono, então nosso prefixo é but. Entre átomos de carbono, eu só tenho ligações simples, então nosso intermediário vai ser o ãn, tá? Como eu tenho aqui uma hidroxila, isso é um álcool. Eu preciso identificar onde que está essa hidroxila. Ele está aqui no primeiro carbono, carbono 1, 2, 3 e 4. Eu enumero a cadeia, né, a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Tá? Então, o OH está aqui, eu vou começar por aqui. Então, eu vou colocar aqui 1 ol, para indicar que o grupo hidroxila dos álcoois está no primeiro carbono. Então, eu tenho o butan, 1ol, ok? E agora nós vamos para a acetona ou propanona. Propanona, prop, eu tenho 3 átomos de carbono. O ãn indica que eu só tenho ligações simples entre átomos de carbono. Que foi o que eu coloquei aqui, ligações simples. E o ona indica que eu tenho uma cetona. A cetona, pessoal, é uma dupla ligação de carbono com oxigênio e esse carbono tem que ser um carbono secundário. E esse carbono aqui é o único que é secundário. Todos os outros 2 são primários, tá? Então, essa daqui é a única estrutura possível para a propanona, ok? E agora eu só preciso completar aqui os hidrogênios, Aqui eu tenho 3, né? Porque esse carbono só fez uma ligação, completei com 3 hidrogênios. Esse outro carbono também fez uma ligação, eu vou completar com 3 hidrogênios, ok? E agora, pessoal, a gente precisa encontrar o isômero da propanona. No caso é uma acetona, os isômeros são aldeídos. Então, eu vou simplesmente pegar essa carbonila e colocar em um carbono primário, em um carbono da ponta. Então, eu vou fazer isso aqui,
3 átomos de carbono e vou colocar aqui, ó, uma carbonila em um carbono da ponta, em um carbono primário, tá? Esse carbono aqui, ó, ele precisa de um hidrogênio, tá? Então, ele só tinha 1, 2, 3 ligações, precisa de um hidrogênio para ficar com 4. O carbono do meio fez 2 ligações, 2 hidrogênios. E aqui nós temos esse carbono aqui da direita, só fez uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Então, notem, pessoal, que eu tenho também a mesma fórmula molecular. São 3 átomos de carbono aqui em ambos os casos, e eu tenho 3 mais 3, 6 átomos de hidrogênio. 3 mais 2, 5 mais 1, 6, 6 átomos de hidrogênio. Então, eles são isômeros mesmo, têm a mesma fórmula molecular. E qual é o nome desse composto? Bom, eu tenho 3 átomos de carbono, então aqui fica prop, né, o prefixo. Entre átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. Então, nesse caso, o intermediário vai ser o AN, tá? E como esse composto é um aldeído, então eu vou colocar o al, tá? O sufixo al para indicar que é um aldeído. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. A pergunta diz, a alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é... E aqui eu tenho butan, um ol e propanal. Então, a alternativa correta, letra B, butan, um ol, propanal. A questão de número 4 diz o seguinte: a capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é... Pessoal, então vamos entender primeiro o que é uma micela. Aqui eu trouxe uma representação de uma micela. Olha só. Aqui eu tenho, por exemplo, a molécula de sabão. Eu tenho uma parte aqui que a gente chama de hidrofílica. Essa é uma parte que vai interagir com a água, né? Hidrofilia. Então, tem afinidade por água. E essa parte aqui é hidrofóbica. Essa parte aqui ela é uma parte que evita o contato com a água, mas interage muito bem com óleos, gorduras, etc. Ok? Então, olha só, aqui eu tenho esse tipo de estrutura, tá? Então, imagine que aqui eu tenho no centro, tá? Uma gota de óleo, por exemplo. Então, essa parte aqui, ó, da cadeia, né? Essa parte da cadeia carbônica vai interagir com o óleo, tá? E por fora eu tenho a interação dessas cabeças aqui, que são partes, né, que vão interagir com água, ok? Então, olha só, qual dessas substâncias vai ser, né, capaz de formar essas micelas? A gente está falando de, né, um sal de ácido carboxílico, tá? Eu preciso ter uma parte iônica ali na cabeça e tem uma parte longa, né, uma cadeia longa, que é a parte apolar que vai interagir com os óleos e com as gorduras. Então, a letra A, por exemplo, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Um composto totalmente apolar. Então, não pode ser. Na letra B, pessoal, eu tenho aqui, ó, C17H33. Então, isso aqui é uma parte bem longa, né? Uma cadeia carbônica, sem carbono e hidrogênio, a parte, né, muito parecida com óleos e gorduras, né? Uma parte apolar, que vai interagir com esses, né, com essas substâncias, né, óleos e gorduras. E aqui eu tenho, ó, COONA. Esse parte de COO, pessoal, essencialmente é isso aqui, ó. Tá? E o Na aqui é simplesmente um contraíl, né? O Na+. Então, essa parte aqui, ó, é uma parte que vai interagir muito bem com a água, tá certo? Então, justamente nesse caso aqui, nesse tipo de substância, eu tenho uma parte apolar, né? Que é essa parte aqui da cadeia carbônica, e essa parte aqui, ó, iônica, ela interage muito bem com a água, né? É uma parte hidrofílica. Então, justamente a letra B é a substância que a gente estava procurando. No caso da letra C, tá? Eu tenho coisas parecidas, mas essa parte aqui da cadeia carbônica, ó, tem poucos átomos de carbono, então não vai formar micelas estáveis, tá? A estrutura é muito pequena, tá? Então não pode ser ela. No caso da letra B, eu não tenho uma parte iônica, eu tenho simplesmente aqui um ácido carboxílico, tá? Não é iônica, e essa parte aqui da cadeia também é muito pequena,
ok? Na letra E, eu tenho um éter, tá? Ele é um composto de baixa polaridade, né? Ele é polar, mas ele é um composto de baixa polaridade. Ele não vai ter esse comportamento aqui, como é o caso de um sal de ácido carboxílico, né? Que é a letra B, que é a nossa resposta, né, requerida.